apóstolo Paulo aponta isso com clareza em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele respondeu que Deus tinha propósitos específicos para ele. Então seu alvo era completar essas coisas que Deus havia planejado, mas para isso deveria deixar Deus controlá-lo e conduzi-lo. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 5, nós lemos: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se não tivermos fé, nunca assumiremos a posição de vencedor. E finalmente encontramos ainda na passagem de Hebreus algo muito perigoso que é bastante comum neste mundo globalizado, conhecido como corrupção. Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, ou que alguém se ausente, torne-se deficiente e ainda tenha falta de algo. Considerando o que o autor de Hebreus está dizendo, vemos uma advertência contra falharmos diante da graça de Deus ao nos corromper, pois a graça de Deus é seu favor que não merecemos. Esse favor é para a salvação, mas também se estende à nossa santificação e ao nosso serviço. Somos salvos, santificados e servimos ao Senhor pela graça. A corrupção representa realmente um grande perigo. Portanto, quero chamar sua atenção para 4 áreas por meio das quais a corrupção pode vir. A primeira delas é a atitude. Hebreus capítulo 12, versículo 15, parte B, diz que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A amargura tem destruído muitas pessoas, e muitas pessoas têm tido atitudes amargas com a vida. E a segunda, os nossos desejos. Em Hebreus 12:16 lemos: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Precisamos controlar nossos desejos de maneira certa. Devemos regulá-los por meio da palavra de Deus, pois um atleta, ao pegar um atalho, está deixando de correr de acordo com as normas e, consequentemente, será desqualificado. A terceira área é representada pelas influências. Devemos vigiar os tipos de influências a que nos submetemos diariamente. Influências erradas levam-nos à corrupção. E a quarta e última é a inversão de valores. Precisamos conhecer bem os reais valores da vida, para não nos corrompermos com a inversão de valores. Devemos seguir os padrões estabelecidos por Deus para a corrida. Só então alcançaremos os seus propósitos com atitude de obediência, desejo de agradá-lo em tudo e sob a influência do Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e valorizando a graça de Deus. Assim chegaremos ao final e sairemos mais que vencedores. Existe muitas coisas em comum entre uma corrida rústica e o bom combate citado pelo apóstolo Paulo. Todavia, também existem algumas diferenças. Em uma corrida rústica, o atleta concorre com os outros atletas o primeiro lugar. Na corrida espiritual, os participantes não concorrem entre si, não disputam o primeiro lugar, nem mesmo existe uma disputa. Infelizmente, vemos hoje em dia alguns que não entenderam ainda esta verdade e vivem se degladiando. Existe uma história muito bacana
que ocorreu em uma corrida de Paralimpíada. Uma ação que nos ensina uma grande lição. Lá estavam todas as atletas prontas para a corrida. Então foi dada a largada e em alguns metros percorridos da corrida já havia uma menina que se destacava. Era a favorita para ganhar o prêmio, o primeiro lugar. Quando de repente uma participante que estava posicionada um pouco atrás tropeçou e caiu. Até aí tudo bem. Isso acontece às vezes. Porém, para a surpresa de toda a plateia, as participantes que estavam ao seu lado pararam de correr e foram ajudá-la. Quando a jovem que estava bem à frente percebeu todo aquele movimento, parou de correr e retornou até onde estavam reunidas todas as outras atletas. Solidárias à amiga acidentada, elas a levantaram e, de mãos dadas, encerraram aquela corrida. Todas chegaram em primeiro lugar. Esta é, com certeza, uma grande lição para nós. Aleluia! Assim também devemos agir em nossa trajetória de vencedor, assumindo o papel de servo, o papel de filho, o papel de herdeiro. Somos todos servos a serviço do grande Rei Jesus e devemos servir ao nosso próximo. No caminho ou percurso de vencedor, devemos ser solidários com os que tropeçam e caem. Devemos nos compadecer e ajudar aos necessitados, ajudá-los com sua cruz, ajudá-los a chegar. Segundo a palavra de Deus, sejais pacientes com os débeis na fé, chorai com os que choram, ajudai os santos em suas necessidades. E ainda, contagiar os demais participantes com o nosso entusiasmo, levando-o à perseverança. E como filho de Deus, precisamos obedecê-lo. Lembre-se, só iremos herdar a Nova Jerusalém se o nosso nome estiver no Testamento, neste caso, o livro da vida. Para isso, é preciso assumir a nossa posição de vencedor. O vencedor aqui não é o que chega primeiro, e sim o que permanece em sua posição até o fim. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Mateus, capítulo 20, versículo 16. Em uma corrida rústica, o atleta corre por uma medalha, um troféu, uma coroa de louro, uma recompensa. Na vida espiritual também corremos por uma recompensa. Todavia, não é baseada em nada corruptível, como dinheiro, casa, carros, joias e coisa alguma deste mundo. O vencedor é um conquistador. Ele entra na terra prometida. Ele prevalece sobre seus inimigos, o subjuga, o põe para correr. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitamos a Deus quando assumimos a posição de vencedor. E nesta posição, o diabo treme e bate em retirada. Glória a Deus! Aleluia! Quando estamos em nossa posição de vencedor, assumindo a posição, o diabo tem que correr, tem que bater em retirada. Talvez você que está me ouvindo tenha se afastado de sua posição de vencedor e se encontra muito distante agora. Tem colhido frutos amargos e até mesmo tem pensado em desistir de tudo. Quero lhe dizer, meu amado e minha amada ouvinte, ainda existe uma posição de vencedor a ser assumida. Você tem hoje, agora, neste exato momento em que falo com você, a oportunidade
de assumir o seu lugar de vencedor. Enquanto há vida, há esperança. Não perca mais tempo. Volte para o caminho da vitória agora mesmo. Esqueça as acusações, as ofensas, as mágoas. Liberte-se deste ódio mortal, deste ressentimento. Perdoe. Peça perdão. Arrependa-se. Reconheça a sua condição de pecador e depressa assuma a sua posição de vencedor em Cristo Jesus. Não seja um perdedor, um derrotado. No versículo 8 de Apocalipse 21, lemos: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esta é a trágica posição de um perdedor. Porém, para você que creu nesta mensagem e que decidiu assumir sua posição de vencedor, a palavra é de bênção, descrita no mesmo capítulo, a partir do versículo 4, que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do seu trono o Senhor diz: estou fazendo nova todas as coisas. Ele acrescenta que estas palavras são dignas de confiança. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amado, o Senhor está dizendo: se tu tens sede, venha e beba da água da vida. Faça agora mesmo um pit stop, beba desta água e siga em frente, assumindo sua posição de vencedor. E ao levantar-se pela manhã, lembre-se, em primeiro lugar, que é um vencedor. Em segundo, que um vencedor sempre tem metas e objetivos a cumprir. Em terceiro, não desperdice tempo. É preciso remir o tempo, pois os dias são maus. Em quarto, pense sempre nas coisas que são do alto. Em quinto, não tenha medo. Tema somente a Deus. Em sexto, nunca desista. E em sétimo, tenha fé e esteja entusiasmado. E em oitavo, aprenda alguma coisa todos os dias, pois a vida sempre nos ensina algo novo. E o vencedor está sempre pronto a aprender com o autor da vida, o Senhor Jesus. E então, pronto para assumir a posição de vencedor? Pois o meu desejo é que você consiga assumir a sua posição de vencedor. E é a minha oração também, que o Senhor conceda a você forças suficientes para você assumir a sua posição de vencedor e que Ele o faça mais que vencedor em Cristo Jesus, atentando para tudo que Ele nos ensinou através da sua palavra, sendo sobretudo obediente para alcançar a coroa incorruptível, a coroa de vitória em Cristo Jesus. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro pela tua vida nesta hora. Amém.